Olá, internet! Muitíssimo boa noite a todos vocês, tudo bem? Estamos aqui para a nossa quarta aula, desvendando o Winnicott, né? O Winnicott na prática, né? Entendendo o trauma na época do objeto transicional, né? Um período importante do desenvolvimento psíquico da criança, do ser como um todo, né? Que muitas vezes, quando nós fazemos a abordagem freudiana clássica, nós não abordamos, né? Nós nos prendemos ao complexo de Édipo, a, a castração e todas as outras neuroses e acabamos por muito não identificando o que o Winnicott identificou no seu trabalho. Eu falei na aula anterior que talvez eu fizesse 2 aulas só falando aonde esse trauma, aonde essa ruptura do objeto atencional e do espaço potencial podem causar na vida adulta. Eu talvez faça uma aula extra só para isso, porque existe vários pontos que a gente pode bater. É a incapacidade de ficar sozinho, problemas no relacionamento, como a dependência afetiva, o workaholic pode ser diagnosticado dentro desse período. Existe uma série de outras coisas que eu passei muito rapidamente na outra aula, que a gente pode aprofundar, que são traumas todos vindos desse período, que podemos estudar melhor numa aula, talvez eu faça uma aula extra no final do curso, só para a gente entender mais um pouco desses traumas que afetam na vida adulta. Bem, hoje nós vamos estar aqui entrando na identificação desse trauma, né? A gente vai ter que sair um pouco da escuta tradicional, né, para entender que diferente que é como que eu vou dizer, que a gente vai estar tratando de um problema que vem por causa de desejo, de culpa, do complexo de Édipo, ou do período de castração. Nós vamos estar falando de um trauma que a razão dele é pelo medo da aniquilação, da desintegração, eu boto ali umas fotos para a gente não sair. Mas sim da falta de uma estrutura psíquica que não aconteceu, né, no momento certo. E a gente não vai estar falando de um desejo reprimido. Não existe um desejo reprimido quando a gente fala do objeto transicional e da falha dele, da mãe potencialmente boa ou da mãe não potencialmente boa. Em momento nenhum vai ter um desejo reprimido ali pela mãe ou por nada. Simplesmente houve uma ruptura de um processo natural que causa todos esses traumas, esses problemas na vida adulta. Então a gente não está falando de desejo reprimido, a gente não vai estar falando dos traumas clássicos das neuroses. Nós vamos estar falando da ruptura do ambiente. Aquele ambiente transicional, ele foi ou não foi, né? Ele foi interrompido, destruído, afetado, alterado, ou ele não pôde existir por algum motivo externo, né? A criança teve um contato com a realidade de uma forma abrupta e antes do que deveria acontecer. Ela não soube transicionar as coisas, os objetos, os sentimentos, a realidade dela, e ela vai ter uma série de problemas na vida adulta. Bem, a natureza da angústia relatada, ela, ela não vai trazer pra gente uma neurose de uma angústia, né, a angústia da castração, ela não vai trazer nada disso. Ela vai trazer sempre aquele sentimento e frases do gênero: o mundo está desmoronando nos meus pés, eu sinto um grande vazio, eu não sei quem eu sou, eu me sinto preso dentro de uma casca, eu não sei quem eu sou quando eu fecho meus olhos, parece que o chão vai desabar, vai desaparecer embaixo dos meus pés, o mundo vai ruir a qualquer momento. Então, é exatamente isso que nós estamos falando. É esse sentimento profundo que a pessoa tem de que o mundo vai desmoronar, vai deixar de existir. Vamos recapitular um pouquinho, né? Para a gente entender por que a pessoa ela vai trazer para dentro do ambiente psicanalítico ou na vida normal, ela vai. Se você conhece alguém que fala isso, se você convive com alguém que sente isso, né, isso é um alerta de alguém que teve a sua fase transicional ali interrompida. Vamos voltar. Quando o, o objeto transicional ele é interrompido de alguma forma, todo aquele processo do espaço potencial,
né, a criança na sua onisciência, de achar que ela tudo pode, que ela e a mãe são um só, que ela é o peito, ela é o leite, ela é o ambiente, ela e a mãe, né, são um ser só, e depois ela vai entendendo, a mãe vai se afastando, e ela, antes de encarar a realidade, ela nem está na realidade onde ela acha que ela cria tudo, nem ela está na nossa realidade. Ela cria aquele espaço potencial onde ela vai se adaptando para entrar na realidade, do que nós chamamos de realidade, no que é real. E nesse período, ela vai identificar um objeto, que vai ser o objeto nacional, pode ser um cheiro, um objeto, um paninho, um bichinho de pelúcia, uma roupa da mãe, qualquer coisa. E ela vai escolher esse objeto, que ela tem total poder sobre ele, de amar, de odiar, de acariciar, de destruir. E sempre que a criança precisar, que ela precisa evocar a mãe, ela evoca através da presença daquele objeto. E com o passar do tempo, ela vai trocar esse objeto por outro, vai fazendo as transições, seguindo o circuito natural das coisas. Só que, às vezes, por muitas vezes, vamos colocar das formas brandas, né? Por interferência externa, uma mãe muito zelosa, acha que aquele bichinho, aquele pano fede muito, joga ele fora, ou uma mãe controladora que quer botar os bichinhos da moda e está sempre limpando, mudando as coisas, a criança não conseguiu. E o espaço dela potencial foi invadido por essa mãe, ou seja lá quem for, e ela vai começar a sofrer a angústia da aniquilação, da desintegração, da dizimação. Ela vai sofrer, porque a realidade dela, ela começa a entender que o que para ela é importante não é importante. O que é importante é aquilo que está sendo enfiado no mundo dela. E automaticamente ela começa a sofrer essa angústia de desintegração, de aniquilação. Não é uma angústia de castração, como a gente vê nas neuroses tradicionais, quando a gente vai ali pelo caminho freudiano, nem nada ligado ao complexo de Édipo, nada disso. É um outro sentimento, é uma outra coisa que acontece num período muito específico e gera traumas muito específicos. Então, quando ele tem essa invasão, né, uma das formas melhores de traduzir o que o Winnicott falou seria o atropelo. Quando o atropelo acontece, naturalmente a criança ela vai começar a ter esses problemas com a realidade, contato com a realidade, com as outras pessoas, e lidar com as transições e principalmente esse sentimento, como a gente falou, de que o mundo vai ruir, o chão vai sumir debaixo dos pés dela, ou quando ela fecha os olhos ela não sabe quem é. Isso nós falamos, eu acho que na segunda aula, quando a gente fala exatamente da ruptura do processo, que esse sentimento da pessoa achar que ela não sabe quem é muito comum, porque ela, para se proteger dessa realidade externa que ela desconhece, que ela tem medo, ela vai criar aquela personalidade da criança boazinha, né, do sim senhora, tudo bem, e lá dentro dela ela vai se esconder, vai se proteger. Então ela vai passar a criar aquela máscara e mantê-la. Inclusive a depressão, nesse caso, ela vem da pessoa não conseguir ter energia suficiente para manter esse personagem, essa máscara começa a ruir e ela começa a entrar em depressão pela falha dela de conseguir manter esse personagem durante a vida toda, que é virtualmente impossível. Né? Em algum momento, seus reais desejos, suas vontades, sua personalidade, ela vai querer transcender esse mecanismo de fuga, de proteção, para que você seja você. Né? Nós lá no começo brincamos, né? É aquela pessoa, né, rígida, mal amada, que leva tudo de forma literal, tem uma série de problemas, a gente olha para ela e fala assim, porra, meu Deus, parece que não teve cachorrinho, né? Que a gente fez uma analogia que tem uma lógica nisso, né? O cachorrinho, nesse exemplo, é o objeto transicional, a criança pode ter, foi ou um dos objetos transicionais dela. E quando isso é tirado da pessoa, ela fica quebrada, né? E isso fica quebrado para a vida toda, né? Seguindo nessa linha de raciocínio, quando a gente está na escuta psicanalítica, ou estamos ouvindo alguém que está com problema e a gente está tentando identificar para ajudar ou para entender essa pessoa, se ela tem um trauma nessa fase, uma das características delas vai ser o uso concreto e não simbólico na fala. Ela vai ser aquela pessoa extremamente literal. Ah, tipo autista. Tipo autista.
né? Hoje muitas pessoas, né, como tudo, vira um boom, vira uma moda. Hoje muitas pessoas dizem que são autistas adultos, descobriram que 50 anos são autistas. Podem ser, mas essas pessoas também podem ter outras sim, outras coisas, e elas estão encaixando os sintomas dela no que elas querem. Infelizmente, hoje, a internet, esse tráfego de informações é absurdo, e infelizmente os terapeutas de TikTok, eles ficam soltando sintomas e características de doenças e síndromes e espectros aleatoriamente, dizendo que se a pessoa tiver aqueles itens ali, ela automaticamente é aquilo. E não é muito bem assim que funciona. Eu não posso listar 3, 4 itens aqui e dizer que é uma pessoa autista porque ela tem essas características. Ou ela é psicopata, ou narcisista, ou sociopata, ou depressiva, ou pervertida. Não necessariamente porque ela tem 3 características ou apresenta, tem 3 gostos parecidos com aquilo ali. Ela vai ser exatamente aquilo que um vídeo de 1 minuto vai querer definir a estrutura psíquica de uma pessoa. Não é assim que funciona. Mas infelizmente hoje, pelo TikTok e outras... O TikTok é exemplo, YouTube, qualquer rede social, né? A gente fala TikTok porque talvez seja uma das mais utilizadas pelos jovens, mas qualquer uma das redes sociais que tem esses vídeos rápidos, esses reels, feeds, né? Eles trazem essas informações errôneas que convencem você que com um ou dois aspectos você já tem um laudo seu ou de alguém definido que você tem uma coisa. Não é muito bem assim que funciona. Se você acha que você tem características ou um problema que podem levar a um problema, que você buscando ajuda vai te trazer uma melhor qualidade de vida e vai te afastar dessas características que podem fazer mal a você, seu dia a dia e a quem está perto de você, procure ajuda. Faça tratamento, busque profundamente. Né? Realmente, num vídeo de 1 minuto, numa rede social, você não vai conseguir diagnosticar nada, muito menos curá-lo. Né? E como eu estava falando, né? O uso concreto. Essas pessoas, elas vão falar de forma literal. Como elas não têm a capacidade de brincar, não aprenderam, elas perderam isso com a ruptura, elas não conseguem brincar com as palavras. Então, metáforas, jogos de palavras, exemplos, analogias, não vão surtir um efeito positivo nessa pessoa. Ela não vai entender. Essa maneira dela rígida, com as palavras, seria um refúgio da mente separado do corpo. Né? Ela vai criar uma estrutura rígida, quase física, né? Na forma de falar e entender o que se é falado para se proteger. A gente está falando sempre que essas pessoas estão se protegendo, elas têm medo da realidade. Elas anseiam em não ter contato com a realidade que nós vivemos, porque elas temem por algum motivo. Né? Geralmente, né, o método, o que aconteceu, o que interrompeu o processo tradicional deles, foi feito de uma forma abrupta e eles têm medo. Para eles foi de certa forma violento e eles têm medo da nossa realidade, ou pelo medo do desconhecido, ou pelo trauma de que a realidade deles não era suficientemente boa, ou o próprio trauma com a mãe não suficientemente boa. Então, eles vão tratar tudo de forma literal. Então, se o psicanalista for tentar fazer analogias, jogos de palavras, ou usar metáforas com ele, você pode fechar essa pessoa, porque ela não vai se comunicar com você, ela não vai conseguir. E ela vai se sentir mal, ela vai se isolar. Né? Como estamos falando de características rígidas dessa pessoa, né, ela geralmente vai ser uma pessoa muito séria, então, além da postura, das palavras, ela também vai ser séria com o ambiente. Tudo para ela é muito rígido, nada é flexível. Brincar não existe. Quando a gente fala brincar, não é jogar bola. Nós, normalmente, brincamos com tudo. Brincamos com a realidade, com o nosso ambiente, com nossos móveis, com o nosso carro, nossos filhos, de maneira natural. Né? Você está com a sua esposa cozinhando, aí você está fritando alguma coisa para vocês comerem, você pega o óleo, ela vai pegar esse óleo para quê? Você vai pegar para jogar fora. Naturalmente você não vai jogar fora, você está brincando. Você falando de uma forma de brincadeira, não uma grosseria. Você fala isso com sua esposa com você, vocês riem, e tudo bem. Uma pessoa com esses complexos não vai entender isso. Não vai levar na esportiva. Você vai falar isso, ela vai perguntar, por que você vai jogar o óleo fora? Você não vou jogar o óleo fora. Você vai botar o óleo na frigideira e vai colocar o óleo em outro lugar. Isso vai incomodar ela. Ah, então se é toque, a gente está falando de uma neurose. Não. Isso é uma rigidez ambiental que ele tem, que vem de um trauma específico dessa fase.
sim, facilmente vai confundir com toque. Ah, não pode tirar daqui, se botar aqui a pessoa fica nervosa. Mas são vários sintomas que vão fazer a gente chegar até aí. Não necessariamente ele apresentar essa característica de toque, a gente está falando que ele tem uma neurose vinda de um trauma que ele sublimou e recalcou de alguma forma, e ele tem esse mecanismo de defesa na neurose dele com toque. Então, nós estamos falando especificamente da rigidez ambiental, características de quem tem esse problema que nós estamos falando, que é a ruptura do espaço potencial dele e do objeto atencional. Então, por exemplo, se ele estiver, quando a gente fala de psicanálise, ele vai estar no setting ali, sendo analisado, conversando com você. Por exemplo, ele não consegue largar o telefone. Ele precisa ter o controle do ambiente, ele não consegue largar o telefone. Se você muda uma cadeira de lugar, que tradicionalmente está, quando ele vem para as consultas, ele vai se acomodar. Qualquer mudança física no ambiente dele, ou que ele está famigerado ou está se famigerando, ele vai ter uma trava. Né? Ele tem rituais assim, inflexíveis para conseguir dormir, se alimentar, tomar banho. Tem uma ordem para tirar roupa, para colocar roupa. Né? Como eu falei, é um toque. Parece um transtorno obsessivo compulsivo, notoriamente, mas ele tem um porquê de ser. Né? Necessariamente esse tem uma razão bem específica. O que acontece? Ele, com esse controle dele todo, de controlar os objetos, as rotinas, o meu objeto, o seu objeto, o ambiente, ele está numa busca pelo objeto transicional que está congelado. O objeto transicional dele foi tirado, então ficou tipo num pause na cabeça dele. Então, todos os objetos, eles têm que estar no lugar certo, porque o objeto transicional foi tirado. Então, o objeto dele está congelado lá em algum lugar, e ele, para evitar o colapso, né, dos objetos fora do lugar, do objeto que foi tirado do lugar, ele mantém essa necessidade de controle, né, que é a absoluta dele. Quando a gente fala na psicanálise, quando você for atender, especificamente, agora a gente vai falar sobre quem vai atender, eu até pontuei aqui algumas coisas que são importantes quando você está no setting, que o paciente ele vai apresentar quando a gente está falando do trauma primitivo. Né? Tudo isso que a gente fala está dentro do trauma primitivo. Ele não vai buscar, quem está falando com ele, soluções brilhantes e desvendar traumas e mistérios. Ele está procurando significado. Ele está procurando no inconsciente reprimido dele. Deixa eu ver se eu botei isso certo. Não, tá. Depois eu vou botar aqui os pontos. Ele está buscando a existência. Ele está buscando não ser desintegrado. Ele está buscando, talvez, se libertar disso para que aquele eu que está dentro dele, que ele não se reconhece quando fecha os olhos, ele possa sair. Então está buscando significado nele. Está procurando o existencialismo interior dele. Ele está numa busca existencial. Ele não está buscando um trauma, entender. Ele não quer entender nada. Ele está procurando mesmo. Ele talvez até entenda. Ele só não consegue colocar as coisas no lugar. Como a gente acabou de falar, ele tem um objeto transicional congelado ali, ele tem uma busca para algo que foi tirado dele. Então, aliás, foi tirado dele não, que não aconteceu. Então ele está tentando fazer essa conexão com a realidade que foi privada dele. Né? Como eu falei, eu botei aqui algumas coisas que ele vai fazer quando estiver no set psicanalítico. Uma delas é testar a confiança do psicanalista o tempo todo. Não ele está buscando aprovação, ele está realmente testando. Ele vai fazer isso o tempo todo. Ele vai fazer testes do gênero, se você se atrasou, se você lembra o que ele falou, se você lembra o que ele sentiu, o que aconteceu, ele vai ficar fazendo isso o tempo todo. E ele vai atacar o psicanalista diversas vezes, ele vai confrontar, diferente de muitos outros ele vai confrontar e ver se você aguenta esses confrontos. Ele precisa saber se você vai sobreviver a esses ataques dele. Né? Diferente do universo dele, da dele que foi desintegrada por uma influência externa, ele quer saber se você vai ser desintegrado pela influência externa dele.
Então, para que ele deixe você entrar, você vai ter que ser provado por ele. O tom da voz dele também vai definir muito, né? Quando a gente bate algumas pautas que pontuam coisas importantes para ele, ele vai ter alterações do padrão de voz. E no caso, a sua voz vai definir tudo. Se você mantiver sempre aquela voz conduzindo bem, calmo, sem alterações e sustos, ele vai conduzir bem. Se você tiver altos e baixos, ele pode se fechar. A gente precisa lembrar que ele tem medo da realidade. Então a gente está tentando se encaixar na dele. Então, uma forma leve e sutil, né? Sem confrontos e tom. Um tom sempre neutro, leve e contínuo. Se ele falar uma coisa absurda, você não se impacta e ele vai te confrontar. Então você não vai falar mais alto, você vai se manter no seu tom. Isso, é claro, deveria acontecer naturalmente em todos os sete, numa condição de confronto, mas particularmente nesse caso vai dar tudo muito errado e a transferência não vai acontecer se o tom de voz mudar de alguma forma. Assim, você vai ver que a busca dele não é daquele significado que a gente está acostumado. Ele está ali numa busca por segurança, né? Ele quer se sentir seguro, ele quer buscar aquela segurança que foi rompida quando o espaço potencial dele foi destruído. Então ele vai buscar esse significado de existência, né? de se conectar, né, com a realidade, mas ele precisa de proteção, ele busca segurança, porque ele tem medo. Né? Nós falamos isso aqui o tempo todo. O que ele busca é segurança. Ele não está querendo descobrir o trauma, ele está querendo se sentir seguro, ele é inseguro sobre a realidade, ele é inseguro sobre o mundo, sobre tudo. Então, ele vai buscar em quem ouve essa segurança. Eu acho que esses são os pontos principais, eu botei uns outros ali, mas eu acho que eles acabam se repetindo muito. Então, vamos lá. Ele vai te confrontar. Ele vai te testar. Ele vai analisar o seu comportamento. Ele vai analisar o ambiente. Você vai estar numa situação de uma pessoa que é completamente controladora, devido ao medo dela, do que o externo pode vir causar a ela. Então ela tende a se manter no controle para não entrar em colapso. Como nós falamos, a depressão deles vem exatamente de não ter energia psíquica o suficiente para manter o personagem. Então quando eles fecham os olhos, eles não sabem, eles não se identificam, não sabem quem são, e tem a sensação que está tudo ruim, está tudo acabando, porque aquilo que eles estão mantendo está desmoronando, e eles têm medo de tudo vir abaixo, que é um reflexo de tudo veio abaixo quando o espaço potencial dele foi invadido. Quando o atropelo aconteceu e a realidade, aquela semi-realidade onde ele vivia foi destruída. E ele foi obrigado de forma abrupta a entrar na nossa. E não entra totalmente, porque ele vai ficar protegido dentro dele mesmo. E essa máscara, esse externo dele vai agir como um robô automático, lidando com o mundo externo enquanto ele se protege. Nós falamos de várias situações, como esses jovens um dia que se identificam com animais. O jovem prefere se identificar com uma forma animal do que com uma forma humana, porque ele não quer fazer parte da realidade humana. Transtornos de aparência, todos eles vão estar ligados a isso. A pessoa quer ficar diferente, quer se transformar porque ela quer ser diferente, ela não quer fazer parte daquela realidade, porque ela tem medo daquela realidade, ela não quer ir para lá. Ela prefere ter a própria realidade dela. Então, são muitos aspectos, principalmente que nós vemos nos jovens hoje, que tem uma busca ali nessa fase do trauma primário, ai meu Deus do céu, falhou. No trauma na fase do objeto atencional e do objeto potencial, do espaço potencial. Perdão. Então, todas essas características que eu falei são parte do quebra-cabeça que nós montamos para entender exatamente que essa pessoa teve um problema no espaço potencial dela, o objeto atencional dela foi rompido, não aconteceu, foi tirado, essa fase foi toda atropelada, a mãe não foi suficientemente boa. Então, todo o processo do trauma primário, a gente vai ter que entender ele.
porque vai desde, né, do primeiro contato com a mãe ali, aquela relação dele com o peito, ele acha que é o peito, acha que é a mãe vai se separando gradativamente, o que é o normal, a criança entende, aí ela entende que ela não cria o universo, que o universo existe, ela começa a ter essa concepção, então ela vai para aquele ambiente que nem é a realidade, e nem a realidade onde ela acha que é Deus, que ela é omnipotente, e ali ela vai criar o objeto dela tradicional, vai amar, vai odiar, vai passar para outros, e vai crescer e vai passar para as fases da vida. Em vários pontos disso que eu falei, pode haver uma ruptura. Pode ter sido lá no começo, ele, a mãe não houve amamentação, não houve um momento bom, não houve aquela ligação, ele já entendeu que ele não era omnipotente, porque ele não criava o peito, não criava o leite, e ali já deu tudo errado. Pode ser no afastamento da mãe, pode ser uma coisa abrupta, que ele não vai conseguir entender, a realidade vai ser enfiada ali de uma forma rasgada e isso não vai ser legal, ou ele vai conseguir, vai para o espacinho potencial dele, e alguém entra, vem o atropelo, estraga tudo, atrapalha tudo. Ele chegou até a criar um objeto tradicional, alguém vai lá e tirou o objeto dele de uma forma, enfiou a realidade nele. Então são vários períodos que esse trauma pode acontecer, que esse problema pode vir a acontecer. E através dessas pecinhas, nós vamos juntando esse quebra-cabeça e falando, eureka, achamos, Excelsior, achamos a raiz do problema. E aí, passar a tratá-lo. Na próxima aula, nós vamos falar exatamente de como a pessoa que sofreu esse trauma nessa fase, ela pode ser ajudada por você que é psicanalista, ela pode se ajudar, ela pode buscar ajuda, ou você que vive com alguém assim, você vai estar começando a entender o mecanismo dessa pessoa, por que ela sofre, por que ela age da forma que age, e você poder estar ali entendendo melhor, e sendo um apoio melhor, ou um psicanalista melhor, entendendo todo esse processo de dor, né, de medo que essa pessoa sofre. E ela precisa muito da escuta, precisa da ajuda e precisa entender, precisa achar essa proteção que ela busca para que ela tenha uma vida saudável, né, e uma qualidade de vida que é o que todos nós buscamos ter e levar as pessoas através do conhecimento psicanalítico. Bem, eu acho que hoje eu já falei bastante. Eu botei alguns pontos ali que eu acho que seriam muito repetitivos, não acho que seria interessante a gente bater neles. Talvez na próxima aula, quando a gente vai falar do tratamento, da cura, eu bata outros pontos, mas particularmente, como eu falei, eu quero bater como um ponto extra as características e traumas que são decorrentes dessa fase, que tem muitos outros. Dá para fazer uma aula só sobre os traumas de relacionamento. Como que a gente falou aqui de muitas coisas, mas, por exemplo, o workaholic, né, tem traumas ali, tem características de trabalho, são muito específicas, dá para fazer uma aula só disso. E eu posso mais para frente até fazer. Mas os outros traumas e os traumas de relacionamento dentro desse aspecto, eles sozinhos dão uma aula. Porque são muitos, afetam diretamente a vida da pessoa, a qualidade de vida e das pessoas que estão em volta dela ali. Né? Quando a gente fala tanto do trabalho quanto da vida amorosa. Mas é isso. Vamos ficar por aqui, vamos nos preparar para a próxima aula. Foi um prazer estar com vocês. E aqui estamos falando um pouco de Winnicott na prática e até a próxima!